Fala Gaiane Pagdatim, pessoal, essa é a Rota Poliglota. Como está cá na galera? E aí, meus queridos, Pagalancoai Marcos. Atacos e Valentina, e com participação mais que especial, nós temos uma filipina de verdade, a Mira, nossa papagaia que nasceu em um dos maiores criadores de pássaros das Filipinas e do mundo todo. Olá! Dá uma voltinha, 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 um beijinho. Muito bom! É isso mesmo, fomos às Filipinas, esse arquipélago lindíssimo e cheio de biodiversidade. Em Manila, o Jaime, nosso convidado, nos ensinou Tagalog e também mostrou um pouco da ginga brasileira nas Filipinas, com o Banto, projeto social muito bonito que une capoeira e educação de crianças vulneráveis da periferia. Nos desafios, eu aprendi a abrir com um facão coco fresco colhido direitinho do coqueiro. E a Valentina deu uns rolês de barco no meio dessas ilhas de sonho, conversando com o povo local. Dê um apoio pra gente com um joinha aí embaixo agora mesmo. É que tal se inscrever neste canal querido de cultura estrangeira e línguas? As Filipinas são um arquipélago no Pacífico Ocidental, formado por mais de 7.600 ilhas, cercado pelo Mar da China Meridional, o Mar das Filipinas e os mares de Sulu e Celebes. O país tem fronteiras marítimas com a China continental e Taiwan, Japão, Palau, Indonésia, Malásia, Brunei e Vietnã. A capital filipina é Manila. Além da capital, as cidades mais populosas são Quezon City, Davao City, Caloocan e Cebu. A terra somada de todas as ilhas das Filipinas, que é o quinto maior país insular do mundo, é um pouco maior que o Rio Grande do Sul. As ilhas estão divididas em três principais áreas: Luzon, Visayas e Mindanao. A localização no Círculo do Fogo do Pacífico e em proximidade à linha do Equador torna o país propenso a receber terremotos e tufões. Cerca de 20 terremotos são registrados diariamente, embora a maioria deles seja fraca demais para ser sentida. Uma média de 9 tufões chegam à Terra por ano nas Filipinas. Há várias ilhas montanhosas, sendo as Filipinas um arquipélago vulcânico com 43 vulcões ativos. A montanha mais alta é o Monte Apo, que chega a quase 3.000 metros, na ilha de Mindanao. O Abismo de Galateia, na fossa submarina das Filipinas, é o ponto mais profundo do país e o terceiro ponto mais fundo do mundo. O rio mais longo das Filipinas é o rio Cagayan, na ilha de Luzon. A Baía de Manila se conecta à Laguna de Bay, o maior lago do país. As Filipinas têm um clima marítimo tropical que normalmente é quente e úmido. As temperaturas variam em média de 21 a 32 graus. Há várias teorias a respeito da origem dos filipinos antigos. A mais aceita é a de que os primeiros filipinos, um povo aborígene conhecido como negritos, tenham se juntado a austronésios vindos da ilha de Taiwan. A expansão dos austronésios no Neolítico chegou à maior parte do Pacífico e do Índico. Diversos reinos existiram nas Filipinas até o século XV, como Tondo, Mai e o reino de Manila, os Luções. No século XIV, com a aparição do Islã no arquipélago, foi fundado o Sultanato de Sulu, no que hoje é o sudoeste do país e o leste da Malásia. No século seguinte, outros dois sultanatos foram fundados, o de Maguindanao e o de Lanao. Em 1521, a chegada às Filipinas de Fernão de Magalhães, navegador português a serviço da Espanha, marcou o início da colonização das Filipinas, que durou mais de 300 anos. As ilhas foram batizadas em homenagem ao rei Felipe II. Nesse tempo, o catolicismo se tornou a religião dominante e Manila virou o elo asiático do comércio transpacífico espanhol que conectava as Filipinas com a cidade de Acapulco, no México. A Liga Filipina, movimento nacionalista liderado por José Rizal, foi inspiração para o Katipunan, movimento pró-independência liderado por Andrés Bonifácio, que iniciou a Revolução das Filipinas em 1896. Em 1898, esse conflito se mesclou com a Guerra Hispano-Americana, que teve início em Cuba e se espalhou para o Pacífico. Naquele ano, Emílio Aguinaldo declarou a independência filipina da Espanha e se tornou o primeiro presidente das Filipinas.
Com sua derrota na guerra, a Espanha cedeu as Filipinas, assim como Porto Rico e Guam, para os Estados Unidos. Os americanos de fato não respeitaram a independência filipina, venceram a Guerra Filipino-Americana em 1902 e mantiveram o país até 1935 como uma colônia, e depois disso como um país associado. Na Segunda Guerra Mundial, os americanos perderam finalmente o controle sobre as Filipinas com a ocupação pelo Japão, que durou 4 anos. Após a liberação, em 1946, as Filipinas foram reconhecidas como um país independente, com Manuel Rojas como presidente. O país passou por diversas turbulências, como a influência do separatismo islâmico do povo moro e a derrubada do ex-ditador Ferdinando Marcos em 1986, conhecido também pela coleção de sapatos de sua mulher Imelda. Desde então, o país tem sido presidido por políticos importantes tal como Corazón Aquino, Gloria Arroyo e Rodrigo Duterte. As Filipinas são um país com cerca de 109 milhões de pessoas. É um país multicultural com 188 grupos linguísticos listados. Os principais, de acordo com o Censo Filipino de 2010, são Tagalog, Bisaya, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, Bicol e Waray. As principais religiões das Filipinas são o catolicismo, o protestantismo e o islamismo. Esses números fazem das Filipinas a maior nação cristã da Ásia e o terceiro maior país católico do mundo, após Brasil e México. O dinheiro das Filipinas é o peso filipino. Essa nota aqui tem a efígie da presidente Corazón Aquino e no verso a efígie da Mira, quer dizer, o papagaio de nuca azul filipino. Com esses 500 pesos aqui, dá para comprar pelo menos 5 cocos verdes para beber, mas é melhor ir com calma, porque lá os cocos são gigantes mesmo. A economia filipina tem passado por uma transição rápida de sociedade agrícola para industrializada, tendo sido em 2019 a 36ª maior do mundo. As Filipinas são o segundo maior exportador de níquel e o segundo maior produtor de cocos do mundo. Outros produtos incluem semicondutores e produtos eletrônicos, equipamento de transporte, roupas, produtos de cobre, derivados de petróleo, óleo de coco e frutas. O turismo nas Filipinas é uma grande força econômica. Em 2019, o país recebeu 8,3 milhões de turistas estrangeiros, gerando o equivalente a quase 13% do PIB filipino. O país é conhecido por ter sua rica biodiversidade como a principal atração turística, com praias lindíssimas, montanhas, florestas e locais de mergulho, tendo destaque além da herança histórica rica do país. Destinos populares são muitos, entre eles as praias de Cebu, Boracay, Palawan e Siargao. Pontos de interesse incluem 6 sítios que são patrimônio da humanidade segundo a Unesco, como o rio subterrâneo de Puerto Princesa, os terraços de arroz das Cordilheiras, o vulcão Mayon, a igreja de San Agustín em Manila e a cidade histórica de Vigan, e outros como as colinas de Chocolate, a Cruz de Magalhães e os caixões suspensos de Sagada. A cultura filipina é uma combinação de culturas do Ocidente e do Oriente. Tem aspectos encontrados em outros países asiáticos de herança malaia e austronésia, mas também um número significativo de influências coloniais, principalmente espanholas. Um dos legados espanhóis mais famosos é a prevalência de nomes e sobrenomes espanhóis, herança de leis do período colonial. Assim, muitas pessoas, ruas, cidades e províncias têm nome em espanhol. O povo filipino é comparável ao brasileiro na riqueza de seus festivais populares, que são centenas. As tradicionais festas de bairro, homenagem a diferentes santos, são muito populares e atraem milhares ou até milhões de pessoas, como o Sinulog em Cebu e o Arte Atihan em Aklan. Alguns lembram o carnaval, enchendo as ruas de fantasias e cores. A música tradicional filipina tinha como som principal o kulintang, instrumento musical baseado num conjunto de gongos. A herança colonial espanhola desenvolveu tradições como o haraná e o kundiman, gêneros de música de amor para serenatas e rituais de corte. Dessa época também vêm danças como o tinikling e o sinkil, que envolvem paus de bambu. A cozinha filipina também reflete a rica mistura do país. Os pratos variam de composições simples de peixe salgado frito e arroz a cozidos e paellas elaborados. Pratos populares incluem o adobo, o sinigang, o kare-kare, a tapa, o crispy pata, o pancit e a lumpia. Sobremesas incluem o halo-halo, o ube, o sapin-sapin e o puto.
O esporte mais popular das Filipinas é de longe o basquetebol. Outro esporte muito popular é o boxe, com o campeão mundial Manny Pacquiao. Há esportes filipinos como arte marcial conhecida como a esgrima, o arnis e tradicional sipa. Entre os jogos, o ioiô, embora já existisse em versões rudimentares na Grécia Antiga, tem a sua versão atual vindo das Filipinas, popularizada nos Estados Unidos pelo empresário filipino Pedro Flores. As línguas oficiais das Filipinas são o inglês e o filipino, uma versão padronizada do Tagalog. Além do inglês e do filipino Tagalog, existem de 120 a 186 línguas nas Filipinas, a depender do método de classificação. Das línguas locais além do Tagalog, idioma mais falado tanto como primeira quanto como segunda língua, há ainda mais 3 línguas faladas por mais de 5 milhões de pessoas cada: o cebuano, o ilocano e o hiligaynon. A literatura filipina abrange trabalhos escritos principalmente em Tagalog, espanhol e inglês. Nomes conhecidos da época colonial são José de la Cruz ou Hussein Sissil, Francisco Balagtas e o já mencionado herói nacional José Rizal. Nomes mais contemporâneos incluem NVM Gonçalves, Francisco Arceliana, Nick Joaquim e Francisco Sionil José. Vamos falar então do Tagalog? Trata-se de uma língua da família das línguas austronésias. É a primeira vez dessa família de línguas aqui na Rota, que representa 400 milhões de pessoas, ou cerca de 5% da população mundial. Além de falado nas Filipinas, o Tagalog é falado pela enorme diáspora filipina, cerca de 12 milhões de pessoas em mais de 100 países, principalmente Estados Unidos, Arábia Saudita, Canadá, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Malásia. O Tagalog é composto em sua maioria de palavras de origem austronésia, mas tem forte influência de línguas como o espanhol, o hokkien, o inglês e o malaio, entre outros. A influência do espanhol, língua do colonizador, pode ser vista em muitas palavras como cabaya, guerro, harina, barrio, suerte e família. Não existem muitas palavras em português vindas do Tagalog. Há o ilang-ilang, nome de uma planta filipina que tem uma flor conhecida por sua fragrância. Historicamente, o Tagalog era escrito com a escrita baybayin, um silabário ancestral que era utilizado correntemente até o século XVIII e se escrevia da esquerda para a direita. O baybayin ainda é utilizado em contextos nacionalistas e é possível encontrá-lo em notas de pesos e em páginas do passaporte filipino. O Tagalog hoje é escrito com a escrita latina e o alfabeto filipino moderno. Tem 28 letras, inclusive tendo a N com til e o NG como letras individuais. Aliás, o NG aparece sozinho como um marcador genitivo equivalente ao nosso D, como na expressão episode ng rota poliglota. Outras características do Tagalog são que os verbos têm um sistema conhecido como gatilho, em que a relação temática de um substantivo, lugar, direção ou outras fica marcada também no verbo, que recebe prefixos ou sufixos. Os substantivos e adjetivos também podem receber essas partículas no que é chamado de alinhamento austronésio. Vamos então às Filipinas ver mais do Tagalog? Isang magandang hapon sa inyong lahat. Nandito kami sa lungsod ng Maynila para mag-record ng isang episode ng Rota Poliglota. Maligayang pagdating. Jaime, você fala muito bem português. Eu queria entender como é que você aprendeu, o que você fala. Então, sou coordenador do Projeto Bantu Filipinas, que é um projeto social que utiliza a capoeira Angola, os movimentos e a música para educar, socializa e fortalecer jovens vulneráveis, né? Então, para mim, é parte do meu trabalho. Eu aprendi dentro desse processo, falando com outros brasileiros, com meu mestre, com outros capoeiristas do Brasil. Meu mestre, o mestre Roxinho, que é da Bahia, eu conheci ele em 2010. E após de 5 ou 6 anos, né, finalmente eu fui para a terra dele, fiquei na casa dele. Eu fui lá treinando quase todo dia, né, pegando a lancha, o ferryboat para Salvador, treinar e voltando para a ilha. O Brasil, para mim, é um lugar muito especial. Você achou o português língua difícil? Eu acho que está difícil. Eu acho que não existe uma língua fácil de aprender, né? Porque eu acredito muito que a língua e a cultura são muitas ligadas, né? E para entender um povo e entender a cultura deles, tem que
entender um pouco da língua e fala muito da língua também. A língua é a chave que abre essas portas, né? Então, Nossa, a gente também acha. Essa é um pouco da filosofia do Luscano. Então você acha que o filipino é mais difícil que o português? Pela minha experiência, português tem mais regras gramáticas, né? E eu acho que nesse lado, o tagalog, o filipino, é mais fácil. Você foi ao Brasil. Fui. O que as pessoas no Brasil sabem das Filipinas? Quase nada. Quase nada. Olha, eu acho que nós estamos muito longe do Brasil, muito longe. Eu fui viajando por mais de 3 dias. Quando eu estava lá, todo mundo estava no ônibus, nas ruas, até dentro das aulas da capoeira, né? Todo mundo estava me chamando de chinês ou japonês, né? Todo mundo achava que eu era de São Paulo. E com certeza os filipinos não têm muitas ideias sobre o Brasil também e os brasileiros. O que você sabe do Brasil? Recentemente, né, tem muitos atores agora famosos. Eles têm muito show na televisão, né? E tem muitos modelos também, japoneses, brasileiros, de São Paulo, famosos aqui nas Filipinas. Mas fora disso, eu acho que o povo filipino não tem muitas ideias sobre o que o Brasil é de fato, né? Os filipinos gostam de futebol? Sim, eles gostam, mas o esporte mais famoso do futebol aqui, infelizmente, é o basquetebol, né? Por que um brasileiro viajaria para cá? O que você acha que é legal de ver aqui nas Filipinas? Olha, a praia, né? Deve ser a praia. No Brasil também. O Brasil também tem praias maravilhosas, né? Mas a Filipinas tem 7.000 ilhas, né? Mais de 7.000. E tem praias bonitas, tem um povo com o mesmo calor, vamos dizer, do povo brasileiro, e essas semelhanças que atraem talvez os brasileiros para conhecer, para visitar. Eu acho que é isso. Olá, magandang araw. Qual é seu nome? Anong pangalan mo? Meu nome é. Ang pangalan ko ay. Prazer lhe conhecê-lo e kinagagalak kitang makilala. Como você está? Kumusta ka na? Estou bem. Mabuti. Eu sou do Brasil. Ako ay taga-Brasil. Meu amigo, kaibigan ko. Eu te amo. Mahal kita. Muito obrigado. Maraming salamat. De nada. Walang anuman. Por favor, paki. Me desculpe. Pasensya na. Aqui. Dito. Lá. Doon. Nada. Wala. Tudo. Lahat. Sim. Oo. 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 Não. Hindi. Isto. Ito. Aquilo. Iyon. Bonito. Maganda. Grande. Malaki. Pequeno. Maliit. Muito. Marami. Pouco. Konti. Esquerda. Kaliwa. Direita. Kanan. Por favor, me ajude. Pakitulungan naman ako. Onde o banheiro? Saan ang banyo? Eu não entendo. Hindi ko naintindihan.
Eu não falo Tagalog. Hindi ako nagtatagalog. Você fala inglês? Marunong ka mag-English? Eu gostaria de comer. Gusto ko nang kumain. Eu gostaria de beber. Gusto ko nang uminom. Bom apetite. Kain na. É muito gostoso. Ang sarap. A conta, por favor. Bayad po. Quanto custa? Magkano to? É muito caro. Ang mahal naman. Desconto. Pabawas naman. Qual é o último preço? Anong pinakamurang presyo? Eu quero comprar. Gusto ko tong bilhin. Isa, Dalawa. tatlo, apat, lima, anim, pito, Walo. siyam, sampu, Eu. Ako. Você. Ikaw. Ele. Siya. Ela. Siya. Nós. Tayo. Vocês. Kayo. Eles. Elas. Sila. Até a próxima. Hanggang sa susunod. Adeus. Paalam. Oi, gente, tô aqui nas Filipinas. Vamos aprender a cortar uns cocos para tomar. Vocês viram isso, meu? Ampagalan, ako ay Marcos. Paano mo coconut sa Tagalog? ay boko. Boko. Yes. Então a gente vai cortar uns bocos aqui, gente. Ikaw ang aking goro. Yes. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Okay. Also Ay, hawakan mo dito. hawakan. Mo dito. Hawak. Your lip. Okay. Yeah. Not sharp, our full. Tentando fazer aqui. Vamos lá. Malakas. Malacas. Make it strong. Lakasan. Lakas. More lakas. Yes. Ok, pegou o jeito. Acho que não. Ay, shit. Olha que essa coisa.
acho que eu cortei demais, gente. Vou tentar molhar. Tulong, tulong. I need your help. Socorro. Kailangan ko ang tulong. Tulong. A gente perdeu boa parte da água, porque eu cortei errado. Oh, Olha só, eu cortei demais. Ele cortou certinho, claro, mas eu você é beginner. tô começando só, então olha só a diferença. Agora a gente bebe coco. Sei lá, mano. Vamos beber? Direto do coqueiro. Muito gostoso. Uma delícia. Laça. Olá, galera. Tudo bem? Tudo ótimo, olha só. Chegou o tempo do meu deserto. Vamos lá? A gente vai começar a nossa viagem. Olha que serviço! Essa menina. Coconut. Coconut restaurant. Macano burro. 80. 80? 80. É, quase 80, né? Ako gosto com buko. Olha, gente, que serviço! How many? Ilang piraso? Isa buko gusto ko. Bigay mo sa akin. How do you say money? Pera. Pera. 80. Anong pangalan mo? Louis. Louis. Louis? Salamat. Salamat. Isso aí é a vida. Kumusta? Mabuti. Mabuti? Kumusta ka? Ako mabuti. Anong pangalan mo? Jonathan. Jonathan. Ako Valentina. Palawan magandang isla. Palawan marami. Yeah. Nice. Very good. Very good. Maganda. Yung Tagalog. Taga saan ka? Taga saan ka? El Nido. El El Nido. Nido. Oh. Ikaw tour guide ay? Tama. Tama. Tama? Ako ang tour guide. Magandang tour guide. Pinagagalak kong makilala ka. Yes. Ako rin po. Ako rin. Perpiling ka sana. Sana. Muitos turistas para você. Olá.
Acabou, gente. Falam. E aí, pessoal, o que acharam do vídeo? Foi bem divertido, mas nem tudo foi facinho. Tá mutilando o coco. Não é fácil. Nem um pouco. Kinagagalak com maquilalaka. Ako rin. Kinagagalak. Com... Kung Kinagagalak com... Kinagagalak makilala. Kinalalalakalakalaka. Idioma mais falado, tanto quanto primeira, tanto como primeira, como quanto segunda língua, tanto como primeira. Essa frase é... Asawa guapo. asawa mo, gwapo. Ah, lembrou alguma coisa! Ako si pangalan ang pangalan E Manila se virou. Danilo se virou, não. Se virou não. Você só virou. Que paisagens lindas e que povo legal e interessante. Vocês não acham? Realmente vale muito a pena para quem puder ir, quando puder ir, visitar e curtir essa riqueza cultural e essa biodiversidade incrível. Afinal, como disse o escritor israelense Yuval Noah Harari, nossas línguas únicas evoluíram como um meio de compartilhar informação sobre o mundo. Beijos, abraços de Palawan para o Brasil. Beijos e abraços das Filipinas para o Brasil.